Muito bem, Caio. Voltamos então à fala de Donald Trump, que diz que teria tomado a Venezuela, pego lá o petróleo deles. Essa fala pode causar uma crise diplomática com os países da América Latina? Nenhuma. Como eu disse, o Trump fala por ele mesmo, como ex-presidente americano, desalinhado à atual política externa dos Estados Unidos da América. É simplesmente retórica, inclusive, como eu já sustentei aqui, de cunho muito mais eleitoral. Mas eu queria também apontar uma falha no seu raciocínio, Zé. Vamos supor, se você tem duas ditaduras, uma que vem aí de uma construção histórica milenar dentro de uma monarquia e que aqui a gente não vai questionar que viola direitos humanos, como você bem colocou, né, no caso a Arábia Saudita, mas você tem outra, né, que é nossa vizinha não só do Brasil, mas também, né, vamos colocar aí, muito próxima aos Estados Unidos da América, financiada essencialmente, né, por países que estão com interesses diametralmente opostos da civilização ocidental. E aí você tem essas duas ditaduras. Então, o que seria melhor? Né? Não combater nenhuma ditadura ou combater uma só? A que está aqui à mão. A que a gente vê que, por ter sido democracia, essa população ela está se sentindo muito mais oprimida, em que houve uma diáspora, um êxodo de milhões de pessoas. A gente não ouve falar isso da população saudita. Por exemplo, esse êxodo de milhões e milhões de pessoas saindo do país porque estão se sentindo tolhidas nas suas liberdades. Então, eu acho que o caso da Venezuela é, sim, mais grave. E se a gente tem duas ditaduras e oportunidade de combater uma de forma mais enfática, com mais apoio internacional, né, beneficiando um país irmão, um país vizinho, eu acho que a gente deveria seguir esse caminho e não simplesmente lavar as nossas mãos e não combater nenhuma ditadura, como o seu argumento leva a crer. Né? Agora, sobre os Estados Unidos e a postura deles, principalmente aqui de incentivo aos regimes autoritários do século passado, a gente sabe que essencialmente isso se deu no contexto de Guerra Fria, em que essa era uma reação geopolítica a grupos extremistas, que inclusive aqui no Brasil pegaram em armas. A ex-presidente Dilma Rousseff fazia parte de um desses grupos. Né? E que visavam o quê? Visavam instalar a democracia no Brasil? Não. Visavam instalar uma ditadura de natureza socialista. Então, é uma reação violenta a uma proposta muito violenta, né? De uma ditadura do proletariado, romantizada na visão de Lenin, na visão de Stalin, na visão de Castro. Então, que queriam importar esse modelo para o Brasil e forças, instituições e a população reagiram a isso. Naturalmente, a gente não vai fazer apologia de sistemas autoritários, mas a gente não pode padecer de anacronismo e julgar com os olhos do presente uma situação que lá no passado foi muito extrema. E só para finalizar, Zé, você condenou a fala do Trump sobre tomada de poder. Vamos pensar o que é a Venezuela. A Venezuela é um país, já concordamos com isso, não é um país democrático, é um país com uma ditadura, é um país que tem eleições fraudadas, isso é ponto pacífico no debate público. Ou seja, tomar o poder na Venezuela, né, poderia significar restaurar uma democracia. E pegar o petróleo significa simplesmente abrir para o livre mercado. E olha que interessante a frase do seu colega de partido na entrevista ao El País. O ex-ministro-chefe da Casa Civil de Lula havia sido perguntado se acreditava na possibilidade do PT ganhar as eleições e não levar, portanto, uma eleição ilegítima, em que o PT ganharia as eleições de 2018 e não levava. Em resposta, o Zé Dirceu afirmou achar improvável essa possibilidade, mas que, se viesse a acontecer, seria uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí a gente vai tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Portanto, é razoável que pessoas falem em buscar métodos extremos para restaurar a democracia diante de uma situação flagrante de ilegalidade? Esse é o ponto. Muito bem, Zé. Coloque aí em todas as suas argumentações, que eu sei que são muitas, coloque aí a pergunta inicial se cria uma crise com os países da América Latina. Mas eu sei que... Não cria, Pronto. Porque desse ponto tem razão, Caio, é ex-presidente, é a mesma coisa que o Jair Bolsonaro fala, as coisas que ele fala também não cria. Mas tomar o poder pode ser por armas ou por voto, Caio. Você está interpretando a frase do Zé Dirceu. Tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição. Tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição. Ou seja, eu posso ganhar uma eleição, tomar o poder, sem levar o governo. Ou seja, eu ganho uma eleição. Às vezes há derrotas que se fazem com vitórias, Caio. A vida é assim. A vida nos mostra isso.
claro. E você pode muitas vezes crescer no seu poder sem ter ganho uma eleição. Mas não vou aqui fazer exegese da fala do Zé Dirceu de 2018, cara. Eu quero fazer uma interpretação da vida como ela é e real. Quer dizer, então, que você acha que tomar o poder na Venezuela pelos Estados Unidos, invadindo com suas tropas, seria um ganho? Seria algo aceitável? Isso é inaceitável. Inaceitável. Eu acho que ninguém pode defender uma coisa dessa, a não ser Trump. Segundo lugar, você acha que João Goulart, que nem socialista era, ia importar o marxismo-leninismo para o Brasil? Que Allende, que era um socialista democrata, absolutamente convicto, faria isto? Na verdade, eram pessoas que se alinhavam contra o espectro geopolítico dos Estados Unidos da América. E hoje, todos nós sabemos disso, que os Estados Unidos influenciou esses golpes. E aqui, Caio, não eram regimes anteriormente, culturalmente postos no campo da ditadura. Veja que contradição. Ou seja, os Estados Unidos incentivou golpes de Estado aqui em países que não eram efetivamente, historicamente, culturalmente autoritários. Embora eu não veja diferença entre aquele que é culturalmente autocrata e aquele que é um novo autocrata. Autocratas são autocratas. Ou eu enfrento a todos ou não enfrento nenhum. O que eu não posso é fazer uma defesa de que o autocrata que me agrada e atacar o autocrata que não me agrada. Isso é geopolítica, não é valor. Isso não é ética, isso é pragmatismo geopolítico. Ou seja, eu não posso, portanto, eu pessoalmente não vou defender a minha aspiração de mundo de defesa da democracia, eu sou democrata, a partir da lógica dos Estados Unidos da América. E dizer, não, eles estão sempre defendendo a democracia. Não, eles defendem a democracia quando lhe interessa. Quando não interessa, atacam, invadem, fazem, asfixiam países. A história mostra isso, é só ler a história. Vejam com a história da América Latina e as relações que as potências tiveram com ela. Então, Caio, eu não posso concordar com esta afirmação de que a Venezuela é o inimigo maior da humanidade porque é o único autocrata que... Não, tem vários autocratas. E não é mais autocrata porque não era no passado e virou. Não, autocratas são autocratas. Uma política de respeito aos povos e autodeterminação é o primeiro passo para que a gente conquiste a democracia. Parar de jogar dinheiro para as oposições derrubarem governos. Pararem de botar os nossos serviços secretos para alimentarem insurreições. Isto, Caio, é geopolítica, não é humanismo. Isso não é democracia, isso é estratégia de quem quer ser império. Isso desde a época da antiga Roma é assim. Caio. Eu não tenho essa visão tão limitada e estreita de que se trata só de uma questão de geopolítica. Eu acredito, sim, que os Estados Unidos da América têm a vocação para a promoção da liberdade. E não só a liberdade política, mas também a liberdade econômica. Há algumas autocracias que têm muito controle político, mas têm maior liberdade econômica. E essas, geralmente, acabam sendo, como você colocou, apoiadas do ponto de vista geopolítico pelos Estados Unidos. Mas não dá para falar que é só uma coisa ou outra. Existe uma preocupação ampla. Não se combateu o nazismo e o fascismo simplesmente por uma dimensão geopolítica. Se combateu o nazismo e o fascismo por uma questão humanitária. Quando ficou clara a perseguição dos judeus, isso foi um ponto de influência. E Zé, de novo, quem declara guerra nos Estados Unidos é o Congresso, não é o presidente. Agora, vamos parar para pensar sobre a legitimidade, porque é uma questão interessante para debater, sobre a legitimidade da guerra. Por exemplo, a declaração de guerra da Inglaterra contra a Alemanha não foi provocada, foi pela invasão a um outro estado, invasão à Polônia. E aí a Inglaterra declara guerra. Vamos pensar no caso, por exemplo, do Afeganistão. O Afeganistão foi uma coalizão aliada que, diante da atrocidade do 11 de setembro, essa coalizão se reúne e fala, olha, esse país está abrigando um regime que promove terrorismo internacional. Será que essa guerra foi legítima? As consequências dela, boas e ruins, a gente conhece e a gente sabe, infelizmente, o que aconteceu por lá. Mas a questão é a legitimidade. A gente tem aqui um país que era democrático, se tornou democracia, que está promovendo uma diáspora de pessoas, que está condenando 60% da sua população à fome. Já trouxemos os dados aqui, em 2 anos, uma perda média de 17 quilos da população, certo? Então, crise humanitária, crise de alimentos, claramente um sistema corrupto. Será que não é legítimo intervenção externa nesse país, sendo que existe uma oposição lá? Uma oposição que está sendo asfixiada, que está sendo presa, que está sendo torturada, que está sendo assassinada na casa dos milhares
Será que a humanidade tem que se esconder atrás daquele falso argumento da autodeterminação dos povos? Afinal de contas, como que um povo pode se autodeterminar se as eleições são fraudadas e ele vive em plena ditadura? Será que não existiria uma legitimidade não só dos Estados Unidos? Porque não se faz uma guerra dessa natureza sozinha. Mas será que não era o caso, de repente, de assegurar uma troca de regime, ir para um regime democrático com base nas eleições que não foram fraudadas? São questões mais complexas para a gente pensar. E quando você vai conhecer a realidade lá dos imigrantes da Venezuela aqui no Brasil, e você vê o estado que eles chegam, realmente assim, é desesperador você não poder fazer nada. Então, eu acho sim, a guerra ela deve ser evitada, mas existem guerras que são legítimas e guerras que são ilegítimas. A guerra da Ucrânia, já falei várias vezes aqui, é uma guerra ilegítima que tem claramente agressor e vítima. Não é o que pensa o Partido dos Trabalhadores, pelo menos o Senado, o Partido dos Trabalhadores, e não é o que pensa Lula. Ele estabelece uma equivalência entre os dois campos. Eu não. Eu vejo claramente ali um agressor e uma vítima. Mas existem alguns casos, como que o povo venezuelano vai conseguir se livrar dessa ditadura? O que a gente está vendo é um país empobrecendo. Sim. E com as pessoas indo embora, ou sendo perseguidas, e o cerceamento da liberdade de expressão. Às vezes pode ser o caso de uma intervenção externa. Faria sentido uma coalizão democrática para restaurar a democracia na Venezuela, ou isso nunca faria sentido? Caio, há dois detalhes importantes aqui. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não entrou na guerra por causa da perseguição dos judeus. Ele entrou na guerra depois do ataque a Pearl Harbor. Você esqueceu desse detalhe. Se não é geopolítica, por que ele ficou antes sem entrar na guerra? Foi só depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor é que ele entrou na guerra, Caio. Por favor. Não foi um clamor humanista que fez ele entrar. Não. Segundo lugar, essa ideia libertária que você tem... Então, como é que você me explica Guantánamo? As torturas, a prisão. O que era aquilo? Aquilo é um ideal humanista? Aquilo é a barbárie. Então, vamos olhar a realidade como ela é. Ou seja, isto é geopolítica. É assim que, infelizmente, a vida se escreve. Haviam setores nos Estados Unidos da América que não queriam, até Pearl Harbor, que se entrasse na guerra. Nós sabemos disso, é só ler a história. Então, vamos olhar a vida como ela é pelo seu lado mais triste. As pessoas utilizam a retórica humanista para defender as maiores atrocidades contra seus inimigos. Da mesma forma que eu acuso de corruptos os inimigos e simplesmente reproduzo essas práticas e poupo os amigos. Esta é a verdade do discurso político. Nós não podemos fazer análises pelo discurso, pela retórica, nós temos que olhar os fatos, a história. Também não acho que a autodeterminação dos povos seja uma falsa bandeira, ao contrário. Ela é profundamente democrática. Sabe quando que nós poderemos ter uma situação tranquila na Venezuela? Quando parar de fazer sanções, quando parar de colocar o serviço secreto influenciando as situações e fazendo sabotagens, porque lá tem sabotagem todo dia. Aliás, a história do seu Guaidó mostra bem isto. Eles são pura e simplesmente financiados por forças estrangeiras, ou nós não sabemos disso? Isso é claro. Ou seja, enquanto eu não falar em autodeterminação dos povos, isso significa não asfixiar um governo para ele cair. Somente aí eu vou poder ter a luta devida pela democracia em um país. Enquanto eu acabo tendo esse tipo de coisas, ou seja, eu bloqueio, eu faço, eu quero que asfixiar. Aliás, a fala do Trump fala isso. Eles estavam caindo, por isso era fácil de nós tomarmos. E quando ele fala nós tomarmos, talvez não fosse, Caio, especificamente entrar com o exército dos Estados Unidos da América lá. Sabe por quê? Porque talvez não fizessem isso. Tomarmos era colocar um governo aliado que fosse subserviente à política externa e que não desse garantias do uso do petróleo diferentes daquela que efetivamente os Estados Unidos da América quer. É isto. Será que nós vamos criar que, então, nós vamos acreditar nos filmes de Bang Bang que nós temos mocinhos e bandidos? Não, isto não é assim na vida internacional, não é assim na vida política. Nós temos que olhar a vida política como ela é, onde bandeiras são douradas para atingir adversários e escondidas quando eu vou atingir meus amigos. A fala do Trump, especificamente, eles estavam prestes a colapsar. É o que eles estão querendo fazer, colapsar a Venezuela. E para isso cercam, fazem, ou colocam o serviço secreto atuando, e aí levam ao recrudescimento do regime, como aconteceu também em Cuba. Ou o que é Guantánamo? É a pergunta que eu faço, é uma prisão da liberdade? É isso que aconteceu lá? Com o que se sabe que aconteceu lá?